a gente, Brasileirão volta, hein? Amanhã o Vasco enfrenta o São Paulo ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. E é briga por posição na tabela. Quem tem mais detalhes pra gente é a minha xará, Débora Carvalho. Oi, amigos do Globo Esporte, boa tarde para vocês, para todos. O Vasco chega aqui na capital paulista no fim da tarde de hoje e amanhã, então, quinta-feira, enfrenta o São Paulo aqui no Morumbi, onde nós estamos. De olho nessa partida, o time de Fernando Diniz fez o último treino hoje pela manhã, ainda no Rio de Janeiro, no CT Moacir Barbosa. Ao todo, foram em torno de 11 dias de preparação para essa partida contra o tricolor paulista, isso desde a última derrota contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E esse foi o maior período que Diniz teve para treinar o time carioca, né, até agora. O Vasco vem em busca da primeira vitória fora de casa no campeonato. Jogando longe do Rio de Janeiro, foram 5 derrotas em 5 jogos e tenta pontuar para não voltar para a zona do rebaixamento. Além disso, o Vasco também tenta quebrar um tabu, viu? Porque a última vez que o Vasco venceu do São Paulo, longe do Rio de Janeiro, foi em julho de 2012, ou seja, há quase 13 anos. A partir de amanhã, quinta-feira, às 9h30 da noite, a gente volta com vocês. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreve, dá aquela moral, já ultrapassamos 220 mil amigos e vamos chegar para formar a maior comunidade para falar de Vasco da Gama, porque aqui você tem voz, aqui você participa. Quais são os desafios iniciais do Admar Lopes, o novo diretor executivo do Vasco da Gama? De scout a diretor executivo. Os desafios desse jovem, podemos dizer assim, 41 anos, novo diretor do Vasco da Gama. Mas, Azevedo, o foco era ele e o Mário Branco e o Rodrigo Caetano. Vamos conversar um pouco sobre os perfis traçados e os objetivos do Vasco da Gama. Vamos juntos? Então vamos embora. Amanhã tem jogo, né? Vamos lembrar que amanhã volta o Campeonato Brasileiro, parou para a data FIFA, e é uma rodada única, e depois para o Mundial de Clubes, aí só volta 12 de julho. E quando voltar, já vai ter reaberto a janela de transferência. Teve uma janela agora, que terminou ontem, uma janela de emergência, de exceção, como queiram chamar, mas agora tem a janela definitiva, né? A grande, que vai de 10 de julho a 2 de setembro. E, aliás, o tema do nosso vídeo tem muito a ver com isso, os desafios do Admar Lopes, nós vamos falar. Mas amanhã tem um jogo com o São Paulo, lá no Morumbi. Rayan volta da seleção sub-20 hoje, vai jogar normalmente amanhã, está à disposição do técnico Fernando Diniz, que deve modificar a zaga. Luiz Gustavo volta com o Maurício Lemos. Essa deve ser a modificação do Vasco para essa partida lá no Morumbi. 9h30, a bola vai rolar e claro que você vai estar de olho na TV, mas conectado no fanático vascaíno. A tendência de time, Léo Jardim, jogando mais uma vez com a camisa do Vasco, Paulo Henrique, Maurício, Luiz Gustavo e Piton. Aí no meio-campo, a dúvida, Hugo Moura volta como titular? A tendência é que sim. Então, Hugo Moura, Tietê e Coutinho. À frente, Rayan, Verrete, Nuno. Essa deve ser a escalação do Vasco da Gama. Vasco que está buscando reforços do mercado, agora com a chegada do Admar Lopes, vai realmente trazer reforços nesta próxima janela, a qual me referi. E aí eu perguntei para você no início do vídeo, e repito aqui a pergunta. Quais são os desafios do Admar Lopes? Primeiro, vou destrinchar um pouquinho mais quem é esse profissional e como o Vasco chegou até ele. O Vasco estava mapeando o mercado, conversando com algumas pessoas e queria trazer um fato novo. Inicialmente, o foco, a meta era Rodrigo Caetano. E o Vasco fez uma segunda cartada recentemente nele. Entendendo que o processo na CBF não traz a segurança para o Rodrigo Caetano de que ele seja um homem de confiança do Ancelotti, até porque está se estabelecendo essa relação, que eu tenho certeza que com o tempo o Ancelotti vai perceber o quão profissional, a capacidade que tem o Rodrigo Caetano, e ele vai passar a ser da confiança, mas nesse momento, normal, há um estranhamento, né? Não conheço, tal, pé atrás, normal. E o Vasco tentou seduzir o Rodrigo Caetano, não só com a questão financeira, como projeto também de longo prazo. Não deu certo.
o Vasco foi para o mercado e foi buscar nomes que tirariam o Vasco da zona de conforto. Por isso que o Vasco negociou conjuntamente, ou paralelamente, como você queira, com Mário Branco e também com Admar Lopes. Dois executivos portugueses, cada um com seu viés, com seu método de trabalho. O Admar com o foco mais em buscar formação, ter um olho mais clínico para a base, para achar aquele garoto, aquela joia. O Mário Branco já um pouco mais à frente, tendo como foco trazer aquele jogador já está pronto, preciso lapidar tanto. É como se você pegasse um jogador de 18, 19 anos. O Admar vai pegar o de 15, 16 anos para trazer e lapidar a parte final. Então, assim, são focos um pouquinho diferentes, mas todos dois ficaram encantados com o projeto do Vasco. Pesou contra o Mário Branco, ele ter pedido um tempo maior ao Vasco, não poderia se apresentar agora, existe uma questão em Portugal também que ele quer resolver junto ao Benfica, e o Vasco viu que não teria esse tempo, e foi ao Admar Lopes. Não só o Léo Jardim, que trabalhou com ele, como outros atletas, empresários, pessoas do meio, todas referendaram esse profissional de 41 anos, que começou, e é normal você ir galgando essa esfera desportiva dentro dos clubes. Começou como olheiro. O olheiro, na verdade, é aquele cara que levanta os nomes com o departamento de scout e leva esses nomes. Não é aquele olheiro que vai só para o estádio, não, anotar, aquele senhorzinho lá de antigamente. Então, é a função normal. Ele desenvolveu isso no Porto, no Mônaco e no Lille. Depois, dentro dessa sequência na Europa, ele vai a coordenador, chefe do departamento de scout. Então, assim, ele é um cara da performance, que sabe ter um olhar clínico para trazer atletas, e ele vai ajudar muito o Vasco, porque na América do Sul o olhar dele sempre foi muito voltado para cá, levar jogadores da América do Sul para lá, para a Europa. Ele vai para o Boa Vista, para fazer o primeiro trabalho dele como diretor executivo, um diretor de futebol, aí já mudando de cenário, tratando de negociações. Até então ele não negociava. Agora ele passa a negociar. Vai para o Bordeaux, passa por graves problemas o Bordeaux foi rebaixado, depois acabou. No ano passado, chegou à 4ª divisão como uma punição por conta de problemas financeiros. E aí ele se viu que, bom, dificuldades eu já vivi. O Vasco é um clube que hoje está numa dificuldade? É. Nada em dinheiro para trazer reforços? Não. Mas tem que ter inteligência. O Vasco hoje, por exemplo, em termos de estrangeiros, tem 8, sendo que um não deve ficar, que é o Jean Davi, cai para 7. Não sei se o Lloyd fica, tá? Mas se o Lloyd ficar, são 7. Você pode levar para uma partida 9, pode ter quantos quiser no elenco, o Vasco chegou já a ter 11, mas levar para um jogo só pode levar 9. Então, assim, com a série do Payet, com a série do Capasso, um pouco lá atrás, o Maxime, que eu não gostei dessa saída. Eu particularmente acho que ele poderia ser útil ao Vasco, mas enfim, já foi embora. O Vasco hoje tem 8 no elenco. Se o Jean Davi for embora realmente, 7 você pode trazer 2 estrangeiros. Mas eu tenho certeza que na nossa base há jogadores talentosos, o mercado brasileiro oferece boas opções, e aí o Admar Lopes, com todo o seu conhecimento, ele vai começar a trazer e a garimpar. Segundo eu soube, ontem conversando com o dirigente do Vasco, me disse o seguinte, falou, olha, ele gostou muito da proposta do Diniz, do modelo de jogo, entende que é um treinador de futuro, até foi questionado ele, bom, ele tem metas no contrato, né? Claro que bônus, chegando, o Vasco classificando para Libertadores e tal, e acho que é justo. Foi questionado ele o seguinte, bom, e se o Diniz recebe uma proposta e vai embora? Ele falou, não gostaria. Estou começando agora com o Diniz, quero que ele tenha êxito, mas não gostaria de perder o Diniz, porque enxergo nele uma leitura de jogo, uma visão de futebol diferente, em que tira da inércia. Vamos ver. Tomara que esse trabalho dê muito certo e que o Vasco colha frutos o quanto antes e que nessa janela seja muito assertivo ao trazer pelo menos um meia, um atacante e um segundo volante. Pelo menos esses 3. Que o Vasco não erre, porque errar é um verbo que eu não aguento mais conjugar. Um grande abraço, espero você... O Vasco da Gama iniciou conversas com o Atlético Mineiro visando uma possível negociação pelo atacante Júnior Santos.
O jogador, que se destacou com a camisa do Botafogo na temporada passada, foi contratado pelo Galo, mas até o momento não conseguiu se firmar na equipe comandada por Cuca, tendo poucas oportunidades no time atleticano. A falta de espaço no elenco mineiro já levanta especulações sobre uma possível saída do atacante ainda nesta temporada. Diante desse cenário, o Vasco vê em Júnior Santos uma oportunidade de mercado interessante e avalia sua contratação como reforço para o sistema ofensivo. O técnico Fernando Diniz tem buscado nomes que atuem pelos lados do campo e deem mais profundidade ao setor de ataque, e Júnior Santos se encaixa nesse perfil. A diretoria Cruz-Maltina entende que o jogador pode agregar com sua velocidade e capacidade de romper defesas, características que se destacaram durante sua passagem pelo Botafogo. Até o momento, o Atlético Mineiro ainda não respondeu oficialmente ao interesse do Vasco. No entanto, fontes próximas à diretoria Cruz-Maltina confirmam que o interesse é real e que o clube estuda uma proposta para viabilizar a chegada do atacante a São Januário. A movimentação faz parte dos esforços do Vasco em reforçar o elenco para o restante da temporada, buscando melhores resultados no Campeonato Brasileiro e maior competitividade no setor ofensivo. Bom torcedor cruz-maltino, agora eu quero saber de você. O atacante Júnior Santos seria um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.